No livro terceiro no livro terceiro do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, esse livro terceiro vai tratar das leis morais. Então tem a lei divina, a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade. E a perfeição moral. Então, este livro terceiro, ele trata de todos esses itens. E nós, como está falando, o primeiro capítulo fala sobre a lei divina ou natural, não é? A lei divina ou natural. E na pergunta 614, o que se deve entender por lei natural? Esta foi a pergunta que Allan Kardec fez para o espírito. E a resposta que vem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, nós, quando nos afastamos da lei de Deus ou da lei natural, nós nos tornamos infelizes, porque nós estamos em desrespeito a esta lei de Deus ou esta lei natural, né? Então, essa é a primeira pergunta do livro terceiro, que trata das leis morais. Mas o nosso objetivo é trabalhar sobre obstáculos à reprodução. Tem um subtítulo aqui que fala obstáculos à reprodução. E nós vamos, até para facilitar o entendimento, nós teríamos que fazer uma diferenciação da lei da reprodução de um modo geral, né? A lei da reprodução dos vegetais, dos animais, né? Da flora e da fauna. E dentro, para nós, o que mais interessa, o que mais chama a atenção, seria a lei da reprodução para o ser humano, o que está afeto diretamente ao ser humano. Mas nós vamos ver aqui. A pergunta 693 do Livro dos Espíritos, ela é o seguinte: Allan Kardec pergunta: as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Né? E o espírito responde: tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Né? Na pergunta 693A, Kardec faz um questionamento. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo essa reprodução, né? Reprodução, criando obstáculo para a reprodução? E aí nós vamos ver o seguinte: quando esse obstáculo à reprodução se referir, por exemplo, no caso, porque ele fala aqui nas plantas e animais, né? Animais e plantas. Com relação às plantas, existem plantas que são prejudiciais dentro de uma cultura, dentro de uma lavoura. Essas plantas são prejudiciais. Então, evidentemente, se ele desenvolver
através da ciência, se ele desenvolver um método para impedir essa reprodução, essa propagação dessas plantas nocivas, que são verdadeiras pragas, ele está fazendo um bem, ele não está fazendo o mal, né? E em relação aos animais, da mesma maneira, se tenha animais que são nocivos para nós humanos ou nocivos para uma criação, uma cultura, então esses animais, evidentemente, que é desenvolvido um método, é desenvolvido um mecanismo que vai limitar essa reprodução desses animais nocivos, né? Aí o espírito de verdade responde, essa é a resposta que o espírito deu para Allan Kardec. Deus concede ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. Então ele tem que usar com critério, com sabedoria, não é? A regulagem dessa reprodução. E continua o espírito. A ação inteligente do homem é um contrapeso, né? O espírito está afirmando. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa. Mas aí o espírito faz uma outra observação. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao promoverem a própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. E aí quando o animal destrói em benefício da própria conservação, seria a questão da cadeia alimentar. Cada animal dentro da cadeia alimentar, ele vai se aplicar a consumir alguma criatura que na escala biológica é mais frágil, então ele usa aquilo como alimento, né? Sobre essa questão de animais que podem... nós falamos das pragas, né, que afetam a produção de alimentos, mas tem uma outra praga em termos de animal, e que nós temos a esse propósito o prejuízo que a procriação totalmente descontrolada dos javalis tem causado nas plantações de alimentos, começando na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, principalmente no Brasil e na Argentina, destruindo grande parcela das lavouras nesses países, né? E é uma coisa que está praticamente fora do controle, apesar de ser permitido ao homem fazer um controle, mas essa procriação desses animais, ela está fugindo completamente ao controle do ser humano. Então o ser humano não sabe o que fazer, inclusive em todos esses lugares foi liberada a caça desses animais para eles serem abatidos de tanto prejuízo que eles têm causado na produção de alimentos, né? Então, para vocês terem uma ideia. Mas, aí nós vamos entrar num outro problema, para falar de reprodução, né?
tem por fim criar obstáculo à reprodução, nós temos o caso dos anticoncepcionais, dos preservativos, né, utilizados pela criatura humana, utilizados pelo ser humano, que são maneiras de se evitar a gravidez. Então, são maneiras de se evitar o processo de reprodução humana, que para nós espíritas, poderíamos utilizar o termo processo reencarnatório. E aí a coisa fica realmente complicada, porque a gente que tem algum contato com a doutrina, com o material contido na doutrina espírita, toda a literatura disponível, a gente sabe que a reencarnação é a manifestação, a mais sábia manifestação da justiça divina em relação à criatura humana. Então, a justiça se manifesta através da reencarnação. É através da reencarnação que nós vamos fazer os nossos acertos de conta, nós vamos fazer os nossos ajustes, e a reencarnação é fundamental, né? Eu até digo assim, é tão importante essa compreensão de reencarnação, que foi feito na Inglaterra, na primeira década do século XXI, foi feito na Inglaterra por um grupo de pesquisadores, foi feito um estudo, pela informação que a gente tem mais de 500 técnicos pesquisaram no planeta, no mundo inteiro. Eles foram fazer um levantamento de qual é a compreensão sobre reencarnação no planeta Terra, né? Que as pessoas acreditam, as pessoas compreendem o processo da reencarnação. E esses cientistas, esses pesquisadores, chegaram à conclusão que 2/3 da humanidade na Ásia, nas Américas, na Europa, 2/3 da humanidade é reencarnacionista. Então, para vocês verem como essa questão da reencarnação ela está arraigada, a compreensão está arraigada em 2/3 da humanidade. 2/3 das criaturas humanas acreditam na reencarnação. Evidentemente que existem maneiras de compreender a reencarnação. Então, por exemplo, na Índia, acredita-se, não é, os hindus, os brahmanes, os hindus, eles acreditam na metempsicose, na possibilidade da reencarnação do ser humano voltar a reencarnar como um animal, e a literatura espírita mostra que isso é impossível. Por quê? O perispírito humano, ele é caracterizado de uma determinada maneira que ele não poderia assumir o corpo perispiritual do ser humano, não poderia assumir o corpo perispiritual de um animal. É incongruente, é incompatível uma coisa com outra. Então, a doutrina espírita nos mostra e fundamenta como é que as coisas realmente funcionam, né? Então, para a gente fazer uma distinção, a reprodução pode ser genérica, pode ser das plantas, pode ser dos animais, de uma maneira geral, né? Todos criados, sexuados, quer dizer que precisa da manifestação sexual para que haja reprodução. A fertilização das plantas, os pólens, a reprodução dos animais, né? Tudo isso
faz parte do contexto da continuidade da vida sobre o nosso planeta Terra, né? Agora, a coisa começa a ficar complicada quando as pessoas, não entendendo, isso só é possível pela ignorância, não ignorância de burrice da pessoa, mas ignorância de ignorar. Então, as pessoas só fazem, o erro existe por causa da ignorância, né? Se a pessoa tivesse conhecimento, ela não erraria naquele determinado segmento, naquele determinado caminho. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, por ignorar, né? Então elas evitam essa questão da gravidez, do processo reencarnatório, né? Evitam a reprodução humana, né? E aqui na pergunta 694, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: que se deve pensar dos usos que têm por fim impedir a reprodução? E aqui a gente fala, a que reprodução? A reprodução humana, ou processo reencarnatório, com vistas à satisfação da sensualidade, né? Evidentemente que está se referindo ao ser humano, porque os outros animais eles não se relacionam em vistas à satisfação da sexualidade. Então, o Espírito de Verdade diz assim: isso prova a predominância do corpo sobre a alma, ou seja, da matéria sobre o espírito, e quanto o homem está apegado à matéria. Então, Deus permitiu que neste relacionamento entre o ser humano, Deus os criou macho e fêmea, e dentro desse processo de criação, dentro desta relação que existe do macho e fêmea, foi agregado o prazer, né? Então, e foi agregado o prazer exatamente para que houvesse uma continuidade na vida, né? Porque se não tivesse essa característica do prazer, não haveria essa liga entre as criaturas, entre o homem e a mulher, né? E só que as coisas estão degeneradas, não sei se podemos dizer dessa forma, as coisas estão degeneradas de tal maneira, a promiscuidade é tão grande que as pessoas, uma grande parcela da população, isso no mundo inteiro, uma grande parcela da população só pensa na questão do prazer sexual, ou da sensualidade, né? E para satisfazer esse prazer sexual, para satisfazer essa sensualidade, as pessoas usam métodos, mecanismos, artifícios, exatamente para evitar a gravidez, para evitar a reprodução humana. Só que é complicado, né? Escolher este caminho é complicado. Por que é complicado? Porque é um obstáculo ao processo reencarnatório. E nós não podemos contrariar as leis de Deus, nós não podemos contrariar a lei natural, criando este obstáculo à reprodução humana, principalmente à reprodução humana. Por quê? Se nós impedimos dos espíritos voltarem à Terra, nós estamos entravando a marcha da evolução da humanidade, né? Porque os espíritos ficam no espaço, né?
Os espíritos ficam no mundo espiritual, ou como Allan Kardec gostava de chamar, na erraticidade, e ficam sem oportunidade de voltar através do processo reencarnatório. Só que tem um problema, que reencarnação ou reprodução humana implica planejamento. Né? As obras de André Luiz mostram muito isso, e tem um livro que eu considero fundamental, chamado Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, que mostra com tanto detalhe, tanta informação, tanto esclarecimento, que olha, eu considero uma obra-prima em relação ao processo reencarnatório. Por quê? Ele mostra exatamente as consequências da reencarnação ou da não reencarnação. Então, nós temos, a gente pegou uma pesquisa aqui no livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. No capítulo 14, ela esclarece, Joana de Ângeles Espírito, ela esclarece que ninguém se furta impunemente aos compromissos espiritualmente assumidos em relação às almas que deve acolher através do processo reencarnatório. Aqueles a quem recusamos receber no regaço familiar necessariamente estarão vinculados conosco e, por meios indiretos, acabarão chegando ao nosso convívio, seja através de um familiar, ou ela cita outros exemplos aqui que são complicados. Ela fala, pode ser alguém que te chega perturbando a paz, outrem que te rouba pertences e sossegos, o ser que te sobrecarrega de dissabores, aquele que de fora desarmoniza a tua família, o vadio que adentra o teu lar, o aliciador que de longe, chega de longe e infelicita o filho ou a filha que amas. Todos eles estão vinculados a ti. Quiçá, né? Quem dera houvessem nascido sob o teu teto, e as circunstâncias impediriam dramas maiores. É interessante porque uma ocasião, não faz muito tempo, houve um atendimento espiritual e a pessoa estava reclamando, eu tenho uma pessoa que está vinculada com a minha família, mas eu não suporto essa pessoa, eu não posso nem olhar para a cara da pessoa. E aí, através de um atendimento espiritual, ela teve a oportunidade de ser esclarecida. A entidade falou, olha, meu filho, essa pessoa que você não suporta era para ter sido teu filho, que você rejeitou no passado. Então, hoje ele está agregado de alguma forma à tua família e cria esse tipo de ambiente de insatisfação. Né? Então, para vocês verem como tudo que a gente faz tem consequência. Tudo que eu fizer de errado tem consequência. As leis que regem o universo, as leis universais, a lei natural, que é a lei de Deus, é a lei da máxima, a infinita sabedoria. Então nós não temos que questionar, nós temos que entender que nós temos compromissos espirituais e nós não podemos abrir mão desses
compromissos espirituais por conta do prazer, por conta do egoísmo, né? Egoísmo, o máximo de egoísmo, da satisfação pessoal. Ah, eu não quero ter filho porque isso vai me atrapalhar, eu não vou poder passear, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu vou ficar prisioneiro de uma determinada situação, então eu não quero saber. Não, tem muita gente que pensa dessa maneira, eu não quero saber, enfim, não quer e trabalha para quê? Trabalha para desfrutar a vida, trabalha para ter os prazeres, as alegrias simples, mas trabalha também para ter esta alegria da satisfação sexual, que eles acham, essas pessoas acham uma coisa fundamental e não abrem mão. E tem um outro problema também. O outro problema são aquelas pessoas que elas desfrutam de outras criaturas, né? Tanto o homem que acha que tem o direito de desfrutar de várias mulheres, quanto a mulher que acha que tem o direito de desfrutar de vários homens, é o problema da promiscuidade, não é? Tudo isso traz consequências espirituais gravíssimas. Por quê? Aquela pessoa que vive materialmente em função desses prazeres, aquela pessoa vai ter que dar conta, aquela pessoa vai ter que pagar por aquilo, né? Então, até tem um caso interessante, né, que também uma orientação uma vez que um espírito deu, que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente está no caminho errado. Você faz alguma coisa errada, você está no caminho errado. Bom, e daí? Aí chega um tempo que você fala assim, puxa vida, eu fiz tal coisa, eu não devia ter feito, ou eu tenho feito tal coisa, eu não devia ter feito, e agora o que eu faço? Quando a pessoa cai em si, que ela tem consciência de que ela estava fazendo alguma coisa errada, ela parou. Eu estava fazendo isso, estava fazendo errado, não está certo, eu não devo continuar fazendo. Então, o ter a consciência é parar. Você está naquele caminho, você para. Mas parar não basta. Por quê? Porque assim como tem o caminho errado, tem o caminho certo. Então você vai ter que fazer passos do retorno. O que é passo do retorno? Você vai ter que girar o corpo e vai ter que dar passos certos sobre passos errados, até refazer tudo aquilo que você fez de errado. E se a gente parar para pensar, reencarnação é isso, né? Eu fiz errado, eu prejudiquei e tal. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, lhe concede a oportunidade de refazer o caminho novamente, né? Então, isso que a gente precisa prestar atenção. Esse obstáculo à reprodução, quando é em relação à escala zoológica, né, inferior, ou em relação às plantas, a ciência tem que trabalhar da melhor maneira possível. O que é preciso evitar, tem que trabalhar, tem que se esforçar para isso, a ciência e tal. E em relação à criatura humana, as pessoas têm que tomar consciência. Meu Deus, o que é que eu tenho feito da minha vida? Será que eu estou fazendo certo? Essa gravidez que eu estou evitando, será que perante a justiça divina, será que está certo evitar essa gravidez por comodidade? E o compromisso com aquela ou aquelas entidades que eu fiquei de receber na minha família, de cuidar, de
zelar por aquela criatura, como uma planta frágil, cuidar, estaquear, adubar, regar, e dar muito carinho, dar muito amor, educação, endireitar as tendências, não é? Então, tudo isso a pessoa tem que fazer essa reflexão. O que é que eu tenho feito da minha vida? Até que ponto o caminho que eu estou seguindo não é o caminho só de desfrutar a vida? Por quê? Porque ninguém vem para o planeta Terra só para desfrutar. A gente vem, todas as criaturas vêm com compromisso, né? E aí cabe a cada um de nós, a própria consciência, vai responder, será que eu estou honrando os meus compromissos? Será que eu estou fazendo as coisas da melhor maneira possível? E como diz a Joana de Ângeles aqui, né? Aqueles a quem recusamos receber no regaço familiar, necessariamente estarão vinculados conosco. Então, essas criaturas que não chegam diretamente através da gestação, através da gravidez, elas vêm através de algum familiar que não pode criar, através de algum parente que não tem condições de ficar com aquela criança, através de uma oportunidade, de uma adoção, ou através desse acerto que vem. Tipo assim, olha, você vai. Aquela criatura vai atravessar o teu caminho, por bem ou por mal, mas vai atravessar. Por quê? Porque é compromisso teu. Não adianta você falar, eu não tenho nada com isso. Não adianta, né? E para completar essa questão aqui, eu vou comentar uma coisa para vocês. Meu nome é Marco Antônio e eu fui adotado por uma família, né? Eu, final da década de 40, filho de pais solteiros, eles não tinham, socialmente falando, eles não tinham a mínima condição de ficar comigo, né? Então, eles abriram mão e uma família passou a cuidar de mim. E o interessante é que essa família, que não é a família biológica, essa família já era composta, eles já tinham 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. E essas 2 filhas, durante toda a vida delas, elas sempre disseram, você, que é o meu caso, você é o nosso verdadeiro irmão, né? Aquele irmão que não cria confusão, aquele irmão que não se envolve, não critica, que ouve, que faz oração, que está sempre ali para falar alguma coisa de bom. Então, vejam vocês, eu cheguei nessa família, eu não cheguei pela gravidez, pela reprodução humana, né, do casal, mas eu cheguei agregado, eu vim de uma outra família e fui abrigado por essa família, né? E eu, evidentemente, só tenho a agradecer, eu diariamente agradeço essa oportunidade e diariamente agradeço a Deus também, de Deus ter permitido que eu não tivesse sido abortado, por exemplo, né? Que poderia ser o caso, como existem aos milhares de espíritos que têm o processo da reprodução humana interrompida através do aborto, o que para o espírito é muito complicado. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando, de estar colocando esse assunto e que Deus, né? Eu costumo dizer assim, de coração, com sinceridade, que Deus tenha misericórdia por todos nós, que assim seja.